Convidei minha família para a festa do meu filho, mas ninguém veio. Dias depois, minha mãe, Francisca, me apareceu em um sonho, nítida como se estivesse na minha frente, e me lembrou de uma promessa antiga. A sala de estar, que eu tinha decorado com tanto cuidado, ainda guardava o cheiro doce do bolo que ninguém comeu. Balões coloridos murchavam lentamente nos cantos, testemunhas silenciosas da nossa humilhação. Henrique, meu filho, sentou-se no sofá com um livro nas mãos, mas eu sabia que ele não estava lendo. Seus olhos estavam fixos em uma única página há quase 1 hora. Ele não reclamou, não gritou. Apenas se encolheu dentro de si mesmo, como sempre fazia quando a crueldade da família o atingia. Vê-lo assim, um homem feito, celebrando uma grande conquista profissional em completa solidão, quebrou a última fibra de esperança que eu ainda guardava. Por anos, eu tentei construir pontes, pedi por paz, engoli o orgulho, mas naquela noite, o silêncio da casa era mais barulhento que qualquer discussão. Era o som do desprezo, um veredito final que eles nos deram sem sequer precisar dizer uma palavra. Se a minha história de dor e decepção familiar ressoou em você, inscreva-se no canal. Quero compartilhar como transformei essa profunda tristeza em força e recomeço. Acompanhe meu relato. O desprezo deles não era novo. Henrique sempre foi o estranho, o lembrete de um passado que eles preferiam enterrar. Nascido de uma situação que a família considerava uma vergonha, ele carregou um peso que não era seu desde o primeiro dia. Eu, sua mãe, me tornei sua única defensora, um escudo frágil contra os olhares de reprovação e os sussurros maldosos nas reuniões familiares. Tentei compensar a falta de afeto deles com o meu amor em dobro, com minhas costuras que o vestiam e com meu jardim que era nosso pequeno refúgio. Mas o amor de uma mãe não apaga a dor da rejeição. Aquela festa era para ser diferente. Era a prova de que ele tinha vencido, de que seu valor não dependia da aprovação deles. E o boicote unânime foi a resposta mais clara que poderiam dar. Para eles, Henrique nunca seria suficiente. Naquele silêncio, uma calma fria começou a se instalar no meu coração, substituindo a tristeza. Era a calma que precede a tempestade. A costureira serena, a mulher de mãos gentis que todos conheciam, estava começando a guardar suas agulhas de remendo e a afiar as tesouras. 3 dias depois da festa fantasma, enquanto regava minhas flores, a lembrança da minha mãe veio com uma força avassaladora. Lembrei-me dela sentada na mesma varanda, anos atrás, com uma caixa de madeira no colo. Helena, ela disse com a voz firme, família é feita de sangue, mas também de segredos. Alguns segredos nos protegem, outros são armas. Guarde esta para o dia em que a justiça precisar de uma mãozinha. Eu era jovem e não entendia a gravidade daquelas palavras. Agora, décadas depois, elas ecoavam como uma profecia. Abandonei o regador e fui direto para o fundo do meu armário, onde a velha caixa de costura da minha mãe estava guardada. Não era a que eu usava todos os dias, mas uma especial, de madeira escura e com um fecho de metal. Dentro, sob carretéis de linha desbotados e botões antigos, havia um envelope amarelado, selado com cera. Meu coração batia forte. Eu sabia o que estava ali. O segredo era a fundação podre sobre a qual minha família construiu seu castelo de orgulho e hipocrisia. Meu irmão, Roberto, o mais velho e o mais severo crítico de Henrique, sempre se portou como o guardião da moralidade, o herdeiro legítimo do nome e da honra do nosso pai. Ele e sua esposa, Sônia, lideravam o grupo que nos isolava, sempre com discursos sobre decência e tradição. O documento na minha mão contava uma história diferente. Era uma carta, escrita pela própria mão do nosso pai, endereçada a um advogado. Nela, ele confessava que Roberto não era seu filho biológico, mas fruto de uma traição da nossa mãe, um segredo que ele concordou em guardar para evitar um escândalo público que arruinaria a todos. Ele criou Roberto como seu, mas a verdade estava ali, em tinta e papel, uma bomba esperando para explodir. Minha mãe, Francisca, guardou uma cópia como sua garantia, sua arma de último recurso. E agora, essa arma era minha. Minhas mãos não tremiam, enquanto eu lia e relia cada palavra. A dor que eu sentia deu lugar a uma clareza cortante. A vida inteira, meu filho foi tratado como uma mancha na reputação da família por pessoas que viviam uma mentira. A ironia era tão cruel que chegava a ser poética. Roberto, o bastião da pureza familiar, era ele mesmo o segredo original, a primeira rachadura na fachada impecável que eles tanto prezavam. Peguei o telefone. Minha voz estava firme, sem qualquer hesitação. Liguei para cada um deles. Meu irmão Roberto,
minha cunhada Sônia, meus sobrinhos e primos. Com a mesma calma com que eu ofereceria uma xícara de chá, eu os convidei para uma reunião em minha casa no próximo fim de semana. É um assunto de família, eu disse, algo que precisamos resolver de uma vez por todas. A curiosidade venceu o desprezo, e um por um, eles confirmaram presença. Eles viriam, esperando talvez mais um pedido de desculpas, mais uma tentativa minha de ser aceita. Mal sabiam eles que não estavam vindo para uma conversa, mas para um julgamento. O tempo da diplomacia havia terminado. Agora era a hora da colheita. A semana que se seguiu foi a mais longa da minha vida. O silêncio na casa mudou de tom. Não era mais o silêncio da tristeza, mas o da espera calculada. Cada tarefa que eu fazia era um passo em direção ao confronto. Limpei a casa com uma precisão que beirava a obsessão, não para agradar, mas para preparar o palco. Lustrei os móveis de madeira, até que refletissem a luz pálida da janela, como espelhos que em breve mostrariam a verdade feia de cada um. Guardei os restos da festa, os balões murchos e as fitas coloridas, não com pesar, mas com a frieza de quem arquiva provas de um crime. A carta do meu pai continuava no bolso do meu avental, um peso constante e reconfortante sobre o meu peito. Era um lembrete do meu propósito, uma brasa que me mantinha aquecida por dentro enquanto meu rosto se tornava uma máscara de serenidade. Henrique percebeu a mudança. Ele não disse nada, mas seus olhos me seguiam pela casa. Ele me via regando as plantas com uma concentração incomum, ou costurando em silêncio por horas a fio, sem a melodia suave do rádio que sempre me acompanhava. Uma noite, ele apenas colocou a mão no meu ombro e disse: "Mãe, você está bem?" Eu sorri, um sorriso que não alcançou meus olhos, e garanti que estava apenas cansada. Eu não podia envolvê-lo nisso. Esta era a minha guerra, travada em nome dele, mas sem que ele precisasse carregar o fardo da batalha. No dia da reunião, eu o incentivei a aceitar o convite de um colega para passar o dia fora da cidade. Ele hesitou, preocupado em me deixar sozinha, mas eu insisti com uma firmeza que ele não ousou questionar. Vê-lo sair, jovem e alheio à tempestade que se formava, fortaleceu minha decisão. Eu estava limpando o caminho para o futuro dele. No domingo, o ar estava pesado e parado. Às 3 da tarde, pontualmente, o primeiro carro parou em frente à minha casa. Roberto e Sônia saíram com a arrogância de sempre. Ele, com o peito estufado, como se fosse o dono do mundo. Ela, com um sorriso fino e desdenhoso, analisando meu jardim como se procurasse por ervas daninhas. Logo atrás vieram meus sobrinhos, filhos deles, e alguns primos, todos com a mesma expressão de curiosidade e desprezo mal disfarçado. Eles entraram em minha sala de estar, o mesmo cômodo que ignoraram uma semana antes, e se sentaram nos sofás, deixando um espaço vazio ao meu redor. Pareciam um tribunal que já havia decidido a sentença do réu. Mal sabiam eles que os papéis estavam prestes a se inverter. Eu servi café e biscoitos em minha melhor louça, movendo-me com uma calma que os deixou visivelmente desconfortáveis. Eles esperavam lágrimas, súplicas, um pedido de perdão por algum erro imaginário que eu havia cometido. Em vez disso, encontraram uma anfitriã perfeitamente controlada. O silêncio se esticou, quebrado apenas pelo som das xícaras sendo colocadas nos pires. Finalmente, Roberto, impaciente, limpou a garganta. "Então, Helena", ele disse, com a voz carregada de uma falsa paciência, "nós viemos. Qual é o assunto tão urgente que não podia esperar?" Sônia completou com um tom venenoso. "Esperamos que não seja mais uma tentativa de forçar Henrique Goela abaixo de todo mundo. Já deixamos nossa posição bem clara." Eu me sentei na minha poltrona de costura, o meu trono particular, e olhei para cada um deles, um por um, demorando meu olhar em Roberto. "Não, Sônia, não se trata de forçar nada", eu disse, minha voz soando clara e firme no silêncio da sala. "Trata-se de verdade e de memória." Eu fiz uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. "Vocês todos falam muito sobre o nome da nossa família, sobre honra, sobre o legado do nosso pai. Falam sobre o que é decente e o que é uma vergonha." Roberto se ajeitou no sofá, o rosto se fechando em uma carranca. Ele estava acostumado a dar sermões, não a recebê-los. "Onde você quer chegar com isso, Helena?" Em vez de responder, eu tirei o envelope amarelado do bolso do meu avental. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes. Coloquei-o sobre a mesinha de centro, entre as xícaras de café. O selo de cera vermelho parecia uma gota de sangue sobre o papel antigo. "Eu quero chegar aqui", respondi, "nesta carta. Um segredo que nossa mãe, Francisca, me confiou. Um segredo sobre a verdadeira fundação desta família que vocês tanto defendem." O ar na sala ficou tão denso que parecia
parecia difícil respirar. Os olhos de todos se fixaram no envelope, um objeto pequeno e frágil que de repente tinha o peso de uma bigorna. Roberto soltou uma risada curta, forçada, um som feio que não combinava com o ambiente. Que piada é essa, Helena? Inventou um teatrinho para chamar atenção? Nós já entendemos. Você está magoada com a festa, mas isso já é passar dos limites. Sônia, ao seu lado, balançou a cabeça com um sorriso de pena. Sempre tão dramática. Deve ser a solidão. A ofensa não me atingiu. Era como uma pedra atirada contra uma muralha. Eu peguei o envelope, sentindo a textura áspera do papel antigo sob meus dedos. Com um movimento lento e deliberado, quebrei o selo de cera. O pequeno estalo pareceu um tiro no silêncio que se seguiu. Desdobrei a folha única, amarelada pelo tempo, e levantei o olhar, encarando meu irmão diretamente. Não é um teatro, Roberto. É o ato final de uma peça que começou muito antes de Henrique nascer. Minha voz não tremeu. Esta é uma carta do nosso pai, escrita para o advogado dele semanas antes de morrer. Vou ler apenas a parte mais importante. Eu fiz uma pausa, garantindo que tinha a atenção de cada um deles. Eu, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro que meu filho, Roberto, nascido do meu casamento com Francisca, não é meu filho biológico. Fui informado da verdade por minha esposa e, para preservar a honra de nossa família, concordei em criá-lo como meu. Deixo este registro como forma de proteger o que é meu por direito, caso a verdade venha a ser usada contra mim ou meu legado. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, como se o som tivesse sido sugado para fora da sala. Os rostos, antes cheios de desprezo e arrogância, agora eram máscaras de choque puro. Roberto ficou branco como a louça sobre a mesa. Isso é mentira, ele gaguejou, a voz um fio. Você falsificou isso. Você enlouqueceu. Ele se levantou de um salto, o corpo tremendo de raiva e pânico. Sônia agarrou seu braço, mas seus olhos não estavam nele. Estavam em mim, arregalados. A mente calculista dela já processando as implicações daquele desastre. Os sobrinhos e primos se entreolhavam, sem saber como reagir. O chão firme da hierarquia familiar desmoronando sob seus pés. Louca, repeti, com uma calma que o aterrorizou ainda mais. Nossa mãe, Francisca, me deu isso. Ela me disse para guardar para o dia em que a justiça precisasse de uma mãozinha. Ela sabia que tipo de homem você era, Roberto. Ela sabia da sua crueldade, do seu orgulho vazio. Eu me levantei também, não para enfrentá-lo, mas para encerrar a conversa. Coloquei a carta de volta sobre a mesa. Pode ler, pode levar para qualquer especialista. A caligrafia é do nosso pai, você sabe disso. Ele olhou para o papel como se fosse uma serpente. A verdade estava ali, inegável, e destruía a única coisa que ele realmente valorizava: seu direito de nascença, sua suposta superioridade. Toda a sua vida, toda a sua identidade tinha sido construída sobre uma mentira, e ele usou essa mentira como uma arma para atormentar meu filho. A ironia era esmagadora. Ele, o bastião da moral, o juiz do caráter alheio, era a fraude original. A mancha que ele tanto temia em Henrique era, na verdade, o seu próprio reflexo. Por anos, continuei, minha voz cortando o ar. Vocês julgaram meu filho, sussurraram pelos cantos, olharam com nojo, o trataram como se ele fosse menos, como se a existência dele fosse um erro. Tudo isso para proteger um castelo de cartas. Eu olhei para cada um deles. A festa que vocês ignoraram era para celebrar um homem de verdade, que construiu seu sucesso com talento e esforço, apesar de carregar o peso do desprezo de vocês. E quem vocês escolheram como líder? Um homem cuja vida inteira é uma mentira. Roberto afundou no sofá, derrotado. Sônia o olhava com um misto de fúria e repulsa, como se visse um impostor pela primeira vez. O julgamento estava feito. Eu não os chamei aqui para pedir um lugar na família. Eu disse, caminhando em direção à porta e a abrindo. Eu os chamei para demiti-los. A partir de hoje, vocês não fazem mais parte da minha vida, nem da vida do meu filho. O legado de hipocrisia e crueldade de vocês termina aqui. A dívida que vocês tinham com Henrique está paga. Agora, por favor, saiam da minha casa. Eles não discutiram. Um por um, levantaram-se em silêncio e saíram, como fantasmas expulsos pela luz. Roberto foi o último, incapaz de me olhar nos olhos. Quando a porta se fechou, a casa ficou em silêncio novamente, mas desta vez era um silêncio limpo, um silêncio de paz. Eu fui até a janela e vi os carros se afastando, levando embora décadas de dor. O cheiro do bolo que ninguém comeu já tinha desaparecido. Em seu lugar, subia do meu jardim
jardim o perfume das flores, prometendo um novo começo. A costureira havia terminado seu último e mais importante trabalho. Não um remendo, mas um corte final. Quando o último carro desapareceu na esquina, um tipo de leveza que eu não sentia há anos tomou conta do meu corpo. Era como se um peso invisível, que eu carregava nos ombros desde o nascimento de Henrique, tivesse simplesmente se desfeito em pó. Caminhei de volta para a sala, que agora parecia maior e mais arejada. As xícaras de café e os pratos de biscoitos intocados eram os únicos vestígios daquele tribunal que eu mesma convoquei e presidi. Com calma, recolhi tudo. Lavei a louça, sentindo a água morna em minhas mãos, e cada peça que eu secava e guardava era como fechar um capítulo doloroso. Fui até a mesinha de centro e peguei a carta. O papel amarelado parecia ter cumprido sua missão. Não o rasguei nem o queimei. Abri a velha caixa de costura da minha mãe, Francisca, e coloquei o envelope de volta em seu lugar, sob os carretéis de linha. O segredo não precisava mais ser uma arma. Agora era apenas parte da nossa história. Um lembrete do preço da liberdade. Naquela noite, Henrique voltou para casa. Ele abriu a porta e parou, olhando para mim. Eu estava sentada na minha poltrona, costurando um pano de prato simples, com o rádio tocando uma música suave ao fundo. Ele franziu a testa, sentindo a mudança na atmosfera. O ar não estava mais pesado com a nossa tristeza. Estava apenas quieto. Mãe? Ele perguntou, a voz cautelosa. Aconteceu alguma coisa? Eu levantei o olhar e sorri para ele. Um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo. Deixei a costura de lado e me levantei. Fui até ele e segurei seu rosto entre minhas mãos. Aconteceu, meu filho. Aconteceu que a guerra acabou e nós vencemos. Ele não entendeu os detalhes, mas viu a verdade nos meus olhos. Viu que o fardo que eu carregava por ele e que ele carregava por si mesmo tinha sumido. Ele não fez mais perguntas, apenas me abraçou forte. Um abraço de alívio, de um futuro que pela primeira vez parecia limpo e sem sombras. Nos dias seguintes, o telefone tocou sem parar. Eram eles. Primeiro, a voz de Roberto, chorosa e confusa, deixando uma mensagem pedindo para conversar, dizendo que tudo era um mal-entendido. Apaguei a mensagem sem ouvir até o fim. Depois, veio a fúria de Sônia, em uma mensagem de áudio cheia de ofensas e ameaças veladas sobre como eu iria me arrepender de ter destruído a família. Escutei cada palavra com uma serenidade que me surpreendeu. A raiva dela não me tocava mais. Era o som de um mundo desmoronando, um mundo do qual eu não fazia mais parte. Quando a mensagem terminou, eu também a apaguei e, em seguida, bloqueei todos os seus números. O silêncio que se seguiu foi a paz que eu tanto busquei. Não era um silêncio de desprezo, mas um silêncio de escolha. A minha escolha. A notícia, de alguma forma, se espalhou pela vizinhança. Não os detalhes, claro, mas o fato de que minha família não frequentava mais a minha casa. As pessoas olhavam com curiosidade quando eu saía para cuidar do jardim. Certo dia, minha vizinha, Marta, uma senhora que morava ali há décadas, parou no portão. Helena? Ela disse, com uma preocupação sincera. Não temos visto seu irmão por aqui. Está tudo bem? Eu parei de podar uma roseira e olhei para ela. Está tudo ótimo, Marta. Na verdade, nunca esteve melhor. Minha resposta foi firme, mas gentil, e não abria espaço para mais perguntas. Ela apenas assentiu e sorriu, talvez entendendo que algumas portas, quando se fecham, é para que o sol possa finalmente entrar em outros cômodos. Aos poucos, o vazio deixado por eles começou a ser preenchido. Henrique passou a trazer seus amigos para jantares em casa. A sala de estar, antes palco de humilhação, agora ecoava com risadas jovens e conversas animadas. Uma tarde, sentada na varanda com uma xícara de chá, vi Henrique no jardim, explicando a um amigo sobre os tipos de flores que eu cultivava. Ele parecia mais alto, mais leve. Ele sorria com facilidade, sem o medo constante de ser julgado. Naquele momento, eu soube que tinha feito a coisa certa. A minha vingança não foi um ato de destruição, mas de criação. Eu destruí uma família de mentiras para que a minha verdadeira família, composta por mim e por meu filho, pudesse finalmente florescer em paz. A costureira de mãos gentis não tinha afiado as tesouras para ferir, mas para cortar os fios podres que nos prendiam a um passado de dor. Agora, com agulha e linha, eu estava finalmente costurando um futuro só nosso, ponto por ponto, com a linha forte e colorida da liberdade. Os meses que se seguiram foram como a calmaria depois da tempestade. A paz que se instalou em nossa casa era algo novo, uma qualidade de silêncio que não era vazia, mas cheia de possibilidades. Henrique floresceu. Sem o peso constante do julgamento da família, ele se tornou mais leve, mais sorridente. Seus amigos, que antes só o encontravam fora, agora enchiam nossa sala com conversas e risadas nos fins de semana. Eles comiam meus biscoitos, elogiavam meu jardim
e, o mais importante, viam Henrique por quem ele era, um homem inteligente e gentil. Eu observava tudo isso do meu canto, da minha poltrona de costura, e sentia uma satisfação profunda. Cada risada dele era uma vitória. Cada novo amigo que entrava pela nossa porta era a prova de que a família que escolhemos é, muitas vezes, mais verdadeira do que aquela em que nascemos. Eu havia podado os galhos secos e doentes da nossa árvore genealógica, e agora os galhos saudáveis podiam finalmente receber a luz do sol. Mas a podridão cortada raramente morre sem tentar infectar o resto do jardim. Cerca de 3 meses depois da nossa ruptura, uma carta oficial chegou pelo correio. O envelope era caro, o endereço impresso em relevo. Meu coração não acelerou de medo, mas se encheu de uma raiva fria e familiar. Era de um escritório de advocacia representando Roberto. Henrique estava no trabalho, e eu me sentei à mesa da cozinha para ler o documento. As palavras legais e formais eram apenas um disfarce para o mesmo veneno de sempre. Roberto estava contestando o testamento do nosso pai. Ele alegava que a carta que eu apresentei era uma farsa, um produto da minha mente instável e amargurada, e exigia uma parte maior da herança, que, segundo ele, lhe fora negada por um pai que nunca o amou de verdade. A audácia era inacreditável. Ele usava a verdade que o destruiu como um escudo, pintando-se como a vítima da história. Sônia, com sua ganância, estava claramente por trás daquela manobra. Eles não queriam apenas dinheiro, queriam manchar minha reputação e, por consequência, a de Henrique. Aquela noite, mostrei a carta a Henrique. Ele a leu em silêncio, seu rosto se tornando uma máscara de pedra. Vi a velha dor voltar aos seus olhos por um instante, a sombra do menino rejeitado que ainda vivia dentro do homem forte. Mas então, algo mudou. Ele ergueu o queixo e olhou para mim. "Não vamos deixar que eles façam isso, mãe", disse ele, a voz firme. "Você não lutou tanto para que eles nos arrastassem para a lama de novo. O que faremos?" Naquele momento, o orgulho que senti por ele foi tão imenso que quase me tirou o fôlego. A guerra não o havia quebrado, o havia fortalecido. "Faremos o que nossa família faz de melhor", respondi, pegando o telefone. "Vamos desenterrar mais um segredo." Eu não tinha outra carta, mas minha mãe, Francisca, era uma mulher de muitos recursos. Lembrei-me de conversas vagas sobre um amigo de confiança, um advogado antigo que a ajudou em tempos difíceis. O nome dele estava anotado em uma agenda velha, guardada junto com a caixa de costura. Seu nome era César, um homem já idoso, com um escritório pequeno e empoeirado no centro da cidade. Quando liguei e me identifiquei como filha de Francisca, o silêncio do outro lado da linha foi longo. "Eu estava esperando sua ligação por 20 anos", ele disse finalmente. No dia seguinte, estávamos sentados em seu escritório. César ouviu nossa história com atenção, seus olhos inteligentes fixos em nós. Quando terminei, ele abriu uma gaveta de metal e tirou de lá um envelope grosso, também amarelado pelo tempo. "Sua mãe era uma mulher notável, Helena. Prevenida não é a palavra certa. Ela era uma estrategista." Ele nos explicou que, após a confissão do nosso pai, Francisca temia que Roberto, com sua natureza cruel, pudesse um dia usar o poder da família para prejudicar a mim ou a Henrique. Por isso, ela fez mais do que guardar uma cópia da carta. Ela registrou em cartório uma declaração juramentada, contando toda a história da traição e do acordo com o marido. Anexada a ela, havia uma segunda carta, desta vez do amante dela, o pai biológico de Roberto, confirmando a paternidade. Era uma bomba atômica comparada à minha pequena granada de mão. O documento não apenas confirmava a ilegitimidade de Roberto, mas também expunha a infidelidade da minha mãe, mostrando que a honra da família era uma farsa de todos os lados. Francisca se sacrificou para nos proteger. César enviou cópias de tudo para os advogados de Roberto com uma nota simples: "Prossigam com o processo por sua conta e risco. Teremos prazer em apresentar estas provas em um tribunal aberto." A resposta veio em menos de 24 horas. O processo foi retirado. O silêncio deles, desta vez, foi definitivo. A guerra tinha acabado de verdade. Naquela noite, Henrique e eu jantamos na varanda. O ar estava perfumado com as flores do jardim. Não falamos sobre Roberto ou Sônia. Falamos sobre o futuro, sobre seus projetos, sobre uma pequena viagem que poderíamos fazer. A liberdade era real, completa. Eu peguei minha agulha e linha, não para remendar ou cortar, mas para bordar um novo começo em uma toalha de mesa limpa. Ponto por ponto, a vida que merecíamos estava finalmente tomando forma. 1 ano se passou desde o dia em que fechei a porta para o meu passado. A paz que se instalou em nossa casa não foi passageira.
Ela criou raízes, como as roseiras fortes do meu jardim. Henrique se transformou. O peso que ele carregava nos ombros desapareceu, substituído por uma confiança tranquila. Ele não apenas sorria mais, ele gargalhava. Um som que enchia a casa e curava velhas feridas. Ele começou a namorar uma moça doce chamada Ana, uma arquiteta de olhos brilhantes que amava minhas flores. E mais importante, amava meu filho por quem ele era. Nossa casa, antes um santuário silencioso de dor, tornou-se um lugar de encontros, de jantares simples e de muita conversa. A vida que eu sonhava para nós estava finalmente acontecendo, construída sobre as ruínas de uma família que escolhemos deixar para trás. Eu continuei com minhas costuras, mas agora meus pontos eram mais leves, tecendo alegria em vez de remendar tristezas. Certo dia, precisei ir ao centro da cidade para comprar linhas especiais que não encontrava no nosso bairro. Enquanto caminhava pela rua principal, movimentada e barulhenta, meus olhos cruzaram com uma figura familiar do outro lado da calçada. Era Roberto. O tempo não tinha sido gentil com ele. O peito estufado de arrogância havia murchado, dando lugar a ombros caídos. Ele parecia menor, mais velho, um homem esvaziado por dentro. As roupas caras que ele sempre usava pareciam largas demais, como se pertencessem a outra pessoa. Ele não me viu a princípio. Estava apenas olhando para a vitrine de uma loja com um olhar perdido, vazio. Naquele momento, eu não senti ódio nem satisfação. Senti uma estranha e distante pena. Ele havia perdido tudo o que importava para ele: seu status, sua honra fabricada, o respeito temeroso que ele confundia com amor. Ele era apenas um homem vivendo os destroços de uma mentira que ele mesmo ajudou a sustentar. Então, seus olhos encontraram os meus. Por um segundo, vi o pânico cru em seu rosto, seguido por um lampejo de esperança desesperada. Ele deu um passo em minha direção, a boca se abrindo como se fosse dizer alguma coisa, talvez um pedido de desculpas, talvez uma acusação. Eu não lhe dei a chance. Mantive meu olhar fixo no dele, sem expressão, e então, deliberadamente, virei o rosto e continuei meu caminho, como se ele fosse um completo estranho, um rosto a mais na multidão. Não acelerei o passo, não demonstrei raiva ou pressa, apenas o anulei. Aquele simples ato de indiferença foi mais poderoso do que qualquer palavra de ódio que eu pudesse ter dito. Ele não era mais meu irmão, não era mais meu inimigo, ele não era nada. Senti seu olhar nas minhas costas, mas não me virei. Ele não tinha mais poder sobre mim. A corrente havia sido quebrada para sempre. Você já sentiu o peso do silêncio familiar? Conte-me nos comentários como você lidou com essa dor. Sua experiência pode ajudar outros que estão passando pelo mesmo que eu e meu filho. Ao seu lado, quase invisível até então, estava Sônia. Diferente dele, ela não parecia derrotada. Seu rosto estava contraído em uma máscara de puro ódio. Seus olhos me fuzilaram com um veneno que eu conhecia bem. Ela não tentou falar, apenas me encarou, e em seu olhar eu li todas as maldições que ela não podia mais gritar. A raiva dela era a última brasa de um incêndio que já havia se apagado. Não me aqueceu, não me queimou. Era apenas patético. Eles eram um casal unido não pelo amor, mas pela amargura compartilhada de sua queda. Eles haviam construído seu reino sobre a humilhação do meu filho, e agora, sem ter a quem desprezar, restava apenas o desprezo um pelo outro. Continuei andando, deixando os dois para trás, presos em sua própria ilha de ressentimento. No caminho de volta para casa, o cheiro das linhas novas no meu cesto era mais real do que a imagem deles. Eu finalmente entendi a profundidade do que minha mãe, Francisca, havia me ensinado. A justiça que ela me deu não era uma arma para destruir, mas uma ferramenta para podar. Eu não cortei os galhos para ver a árvore morrer. Eu os cortei para salvar o que restava de saudável. A miséria de Roberto e Sônia não me trazia alegria. A minha alegria vinha de outra fonte, da liberdade de Henrique, da paz em minha casa, do direito de viver sem medo ou vergonha. A vingança não era o prato principal, era apenas a limpeza necessária da mesa antes do verdadeiro banquete da vida poder começar. Quando cheguei em casa, a porta estava aberta. Da varanda, ouvi a risada de Henrique misturada com a de Ana. Eles estavam na cozinha, tentando fazer uma torta, cobertos de farinha e felizes. Ele a abraçou e beijou sua testa, e naquele gesto simples, eu vi o homem que ele se tornou, livre, amado e capaz de amar. Eu parei ali, na porta, observando a cena. A luz do fim de tarde entrava pela janela, iluminando a poeira de farinha no ar como se fosse ouro. Aquela era a minha colheita. Não a derrota deles, mas a vitória do meu filho. Fui para o meu jardim, sentei-me no meu banco de sempre e respirei fundo o perfume das minhas flores. A costurei
costureira havia guardado suas tesouras. Agora, era apenas tempo de bordar dias felizes. Os meses que se seguiram foram como a calmaria depois da tempestade. A paz que se instalou em nossa casa era algo novo, uma qualidade de silêncio que não era vazia, mas cheia de possibilidades. Henrique floresceu. Sem o peso constante do julgamento da família, ele se tornou mais leve, mais sorridente. Seus amigos, que antes só o encontravam fora, agora enchiam nossa sala com conversas e risadas nos fins de semana. Eles comiam meus biscoitos, elogiavam meu jardim e, o mais importante, viam Henrique por quem ele era, um homem inteligente e gentil. Eu observava tudo isso do meu canto, da minha poltrona de costura, e sentia uma satisfação profunda. Cada risada dele era uma vitória. Cada novo amigo que entrava pela nossa porta era a prova de que a família que escolhemos é muitas vezes mais verdadeira do que aquela em que nascemos. Eu havia podado os galhos secos e doentes da nossa árvore e agora os galhos saudáveis podiam finalmente receber a luz do sol. Mas a podridão cortada raramente morre sem tentar infectar o resto do jardim. Cerca de 3 meses depois da nossa ruptura, uma carta oficial chegou pelo correio. O envelope era caro, o endereço impresso. Meu coração não acelerou de medo, mas se encheu de uma raiva fria e familiar. Era de um escritório de advocacia representando Roberto. Henrique estava no trabalho e eu me sentei à mesa da cozinha para ler o documento. As palavras formais eram apenas um disfarce para o mesmo veneno de sempre. Roberto estava contestando o testamento do nosso pai. Ele alegava que a carta que eu apresentei era uma farsa, um produto da minha mente instável e amargurada, e exigia uma parte maior da herança. A audácia era inacreditável. Ele usava a verdade que o destruiu como um escudo, pintando-se como a vítima da história. Sônia, com sua ganância, estava claramente por trás daquela manobra. Eles não queriam apenas dinheiro, queriam manchar minha reputação. Naquela noite, mostrei a carta a Henrique. Ele a leu em silêncio, seu rosto se tornando uma máscara de pedra. Vi a velha dor voltar aos seus olhos por um instante, a sombra do menino rejeitado. Mas então, algo mudou. Ele ergueu o queixo e olhou para mim. "Não vamos deixar que eles façam isso, mãe", disse ele, a voz firme. "Você não lutou tanto para que eles nos arrastassem para a lama de novo. O que faremos?" Naquele momento, o orgulho que senti por ele foi imenso. A guerra não o havia quebrado, o havia fortalecido. "Faremos o que nossa família faz de melhor", respondi, pegando o telefone. "Vamos desenterrar mais um segredo." Lembrei-me de conversas vagas da minha mãe, Francisca, sobre um amigo de confiança. O nome dele estava em uma agenda velha. Seu nome era César, um advogado já idoso, com um escritório pequeno e empoeirado no centro da cidade. Quando liguei e me identifiquei como filha de Francisca, o silêncio do outro lado da linha foi longo. "Eu estava esperando sua ligação por 20 anos", ele disse. No dia seguinte, estávamos em seu escritório. César ouviu nossa história com atenção. Quando terminei, ele abriu uma gaveta e tirou de lá um envelope grosso. "Sua mãe era uma mulher notável, Helena. Prevenida não é a palavra. Ela era uma estrategista." Ele nos explicou que Francisca temia que Roberto pudesse um dia usar o poder da família para nos prejudicar. Por isso, ela fez mais do que guardar uma cópia da carta. Ela registrou em cartório uma declaração juramentada, contando toda a história. Anexada a ela, havia uma segunda carta, desta vez do pai biológico de Roberto, confirmando a paternidade. Era uma bomba atômica. O documento não apenas confirmava a origem de Roberto, mas expunha que a honra da família era uma farsa de todos os lados. Francisca se sacrificou para nos proteger. César enviou cópias de tudo para os advogados de Roberto com uma nota simples: "Prossigam com o processo por sua conta e risco. Teremos prazer em apresentar estas provas em um tribunal aberto." A resposta veio em menos de 24 horas. O processo foi retirado. O silêncio deles, desta vez, foi definitivo. A guerra tinha acabado de verdade. Naquela noite, Henrique e eu jantamos na varanda. O ar estava perfumado com as flores do jardim. Não falamos sobre Roberto ou Sônia. Falamos sobre o futuro. A liberdade era real, completa. Eu peguei minha agulha e linha, não para remendar ou cortar, mas para bordar um novo começo em uma toalha de mesa limpa. Ponto por ponto, a vida que merecíamos estava finalmente tomando forma.
forma. 1 ano se passou, desde o dia em que fechei a porta para o meu passado. A paz que se instalou em nossa casa não foi passageira. Ela criou raízes, como as roseiras fortes do meu jardim. Henrique se transformou. O peso que ele carregava nos ombros desapareceu, substituído por uma confiança tranquila. Ele não apenas sorria mais, ele gargalhava, um som que enchia a casa e curava velhas feridas. Ele começou a namorar uma moça doce chamada Ana, uma arquiteta de olhos brilhantes que amava minhas flores e, mais importante, amava meu filho por quem ele era. Nossa casa, antes um santuário silencioso de dor, tornou-se um lugar de encontros, de jantares simples e de muita conversa. A vida que eu sonhava para nós estava finalmente acontecendo, construída sobre as ruínas de uma família que escolhemos deixar para trás. Eu continuei com minhas costuras, mas agora meus pontos eram mais leves, tecendo alegria em vez de remendar tristezas. Então, seus olhos encontraram os meus. Por um segundo, vi o pânico cru em seu rosto, seguido por um lampejo de esperança desesperada. Ele deu um passo em minha direção, a boca se abrindo como se fosse dizer alguma coisa. Talvez um pedido de desculpas, talvez uma acusação. Eu lhe dei a chance. Mantive meu olhar fixo no dele, sem expressão, e então, deliberadamente, virei o rosto e continuei meu caminho, como se ele fosse um completo estranho, um rosto a mais na multidão. Não acelerei o passo, não demonstrei raiva ou pressa, apenas o anulei. Aquele simples ato de indiferença foi mais poderoso do que qualquer palavra de ódio que eu pudesse ter dito. Ele não era mais meu irmão, não era mais meu inimigo, ele não era nada. Senti seu olhar nas minhas costas, mas não me virei. Ele não tinha mais poder sobre mim. A corrente havia sido quebrada para sempre. Quando cheguei em casa, a porta estava aberta. Da varanda, ouvi a risada de Henrique misturada com a de Ana. Eles estavam na cozinha, tentando fazer uma torta, cobertos de farinha e felizes. Ele a abraçou e beijou sua testa, e naquele gesto simples, eu vi o homem que ele se tornou, livre, amado e capaz de amar. Eu parei ali, na porta, observando a cena. A luz do fim de tarde entrava pela janela, iluminando a poeira de farinha no ar como se fosse ouro. Aquela era a minha colheita, não a derrota deles, mas a vitória do meu filho. Fui para o meu jardim, sentei-me no meu banco de sempre e respirei fundo o perfume das minhas flores. A costureira havia guardado suas tesouras. Agora era apenas tempo de bordar dias felizes. 2 anos se passaram. 2 anos de uma paz tão profunda e constante que, às vezes, eu precisava parar o que estava fazendo e apenas respirar para acreditar que era real. A casa, antes um mausoléu de esperanças perdidas, agora vivia. Henrique e Ana decidiram se casar. A festa seria pequena, apenas para os amigos mais próximos, ali mesmo, no meu jardim. Vê-los juntos, planejando o futuro nos mesmos cômodos que um dia testemunharam nossa solidão, era a prova final de que a vida, quando se arranca as ervas daninhas, floresce com uma força impressionante. Ana se tornou a filha que eu nunca tive. Passávamos horas na cozinha, entre o cheiro de bolo e conversas leves, e ela me ensinou a usar um daqueles celulares modernos, rindo com carinho da minha dificuldade com as teclas pequenas. A felicidade era algo simples, cotidiano, como o sol entrando pela janela da sala sem pedir licença. Em uma tarde de outono, enquanto eu separava um tecido de renda para o vestido de Ana, o carteiro me entregou uma carta. O envelope era simples, branco, e o endereço estava escrito com uma caligrafia caprichada e um pouco trêmula. Não era uma conta, nem um anúncio. Meu coração deu um tropeço leve, um eco antigo de um tempo em que correspondências inesperadas significavam problemas. Sentei-me na minha poltrona de costura e abri o envelope com cuidado. A carta era curta. Era de Camila, a filha mais nova de Roberto e Sônia. Eu mal me lembrava dela, uma menina quieta e assustada que sempre se escondia atrás da mãe nas raras reuniões de família. Na carta, ela me contava que tinha saído de casa há mais de 1 ano, logo após a grande briga. Dizia que não falava mais com os pais e que estava construindo uma vida nova em outra cidade. Ela pedia para me encontrar, apenas para conversar. Não pedia perdão em nome deles. Pedia uma chance para si mesma. Minha primeira reação foi amassar o papel. Aquele nome, aquela ligação com o passado, era como encontrar uma semente de planta venenosa no meio das minhas flores. O que ela poderia querer? Dinheiro? Informação? Ou talvez fosse um cavalo de Troia, uma nova armadilha de Sônia, usando a própria filha como isca. O medo e a raiva que eu pensava
estarem adormecidos para sempre, se agitaram dentro de mim. Naquela noite, mostrei a carta a Henrique. Ele leu em silêncio sua expressão séria. Eu esperava que ele concordasse comigo, que dissesse para ignorar, para queimar a carta e esquecer. Mas o homem sentado à minha frente não era mais o menino ferido que precisava de um escudo. Era um homem que havia encontrado a paz e não tinha mais medo de fantasmas. Mãe, ele disse calmamente, nossa guerra foi com o ódio deles, não com as pessoas. Ela era só uma criança na época. Talvez devêssemos ouvi-la. Se for uma armadilha, saberemos. E se não for, talvez ela só precise de uma família tanto quanto nós precisávamos. Suas palavras me desarmaram. Ele estava certo. Nossa liberdade seria incompleta se continuássemos a viver com medo das sombras. Concordei em encontrar Camila. Marquei em um café no centro da cidade, um lugar neutro, cheio de gente. Quando ela chegou, eu quase não a reconheci. A menina assustada deu lugar a uma jovem de olhos tristes, mas determinados. Ela não tinha a arrogância de Roberto, nem o veneno de Sônia. Havia nela uma fragilidade que me lembrou de mim mesma anos atrás. Ela me contou sobre o inferno que a vida dele se tornou. Roberto, sem o status e o nome que o definiam, afundou em uma amargura silenciosa. Sônia, por outro lado, tornou-se ainda mais cruel, culpando a todos pela sua queda, inclusive a própria filha por não defender a honra da família. Camila disse que a gota d'água foi quando ouviu a mãe amaldiçoando Henrique e desejando que ele nunca tivesse nascido. Naquele dia, disse Camila, com a voz embargada, eu entendi que o problema nunca foi Henrique. O problema era o veneno que eles carregavam dentro deles. E eu não queria mais beber daquela fonte. Ela não me pediu para esquecer o que seus pais fizeram. Ela só pediu para ser vista como uma pessoa, não como o legado deles. Naqueles olhos, vi uma verdade que não pude ignorar. Vi a mesma coragem que minha mãe, Francisca, teve ao guardar seus segredos. A mesma força que eu precisei ter para usá-los. Era a força de quem escolhe cortar os laços com a podridão para poder sobreviver. No final da nossa conversa, tomei uma decisão. Henrique e Ana vão se casar no próximo mês no meu jardim, eu disse. Se você quiser vir, será bem-vinda. As lágrimas que escorreram pelo rosto dela não eram de tristeza, mas de alívio. No dia do casamento, o jardim estava perfeito. Camila chegou cedo, sozinha, e me entregou um presente pequeno, um porta-agulhas de madeira que ela mesma havia entalhado. Enquanto Henrique e Ana trocavam seus votos sob o arco de flores, eu olhei para aquela jovem sentada discretamente em uma das cadeiras. Entendi que minha vingança não tinha sido um ponto final, tinha sido uma poda, e ao cortar os galhos mortos, eu havia, sem saber, aberto espaço para que um novo broto, saudável e forte, pudesse encontrar a luz do sol. A costureira, enfim, não precisava mais cortar. Agora, era só tempo de bordar. O casamento de Henrique e Ana foi marcado para a primavera, quando meu jardim estaria no auge de sua beleza. Aqueles meses de preparação foram os mais felizes da minha vida. A casa, que antes guardava ecos de silêncio e dor, agora transbordava de vida. Ana e eu passávamos as tardes escolhendo tecidos e provando receitas de doces, enquanto Henrique cuidava dos últimos detalhes da decoração do jardim. Camila vinha nos visitar nos fins de semana. Ela era uma presença quieta e gentil, e eu via em seus olhos a gratidão de quem encontrou um porto seguro depois de uma longa tempestade. Ela nunca falava dos pais, e eu nunca perguntava. Era um pacto silencioso de que o passado ficaria onde pertencia. Uma semana antes da cerimônia, o telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Atendi, e a voz do outro lado era um veneno que eu pensei que nunca mais ouviria. Era Sônia. Sua voz não era de fúria, mas de uma calma falsa, quase assustadora. Helena, ela disse como se fôssemos velhas amigas. Fiquei sabendo do casamento. Que notícia maravilhosa. Roberto e eu gostaríamos de ir, é claro. Somos família, afinal de contas. O ar me faltou por um segundo. A audácia dela era ilimitada. Ela não estava pedindo, estava anunciando sua presença, tentando forçar seu caminho de volta para nossas vidas. Senti a antiga raiva subir pela minha garganta, a vontade de afiar as tesouras mais uma vez. Mas então, olhei pela janela para o jardim, onde Henrique e Ana montavam o arco de flores, rindo. Aquela imagem me ancorou. Respirei fundo, a calma voltando como uma onda suave. Sônia, respondi, minha voz firme e sem emoção. Você não entendeu o que aconteceu há 2 anos? Nós não somos mais família. Vocês não são bem-vindos na minha casa, e muito menos na celebração da felicidade do meu filho. Houve um silêncio do outro lado, e então eu pude ouvir sua respiração se tornando mais pesada. Você não pode nos proibir, ela sussurrou com raiva. É o casamento do meu sobrinho. Temos o direito de estar lá. Eu sou
sorri um sorriso triste que ela não podia ver. Você perdeu todos os seus direitos no dia em que deixou meu filho celebrar uma conquista sozinho naquela sala. A festa acabou para vocês há muito tempo. Não me ligue mais. E desliguei. Naquela noite, contei a Henrique e Ana sobre a ligação. Henrique fechou os punhos, a raiva brilhando em seus olhos. Ela não vai estragar nosso dia, mãe. Se ela aparecer, eu mesmo a coloco para fora. Ana segurou a mão dele. Não vamos deixar que o ódio dela nos contamine. Este dia é nosso. Foi então que decidimos contratar uma pessoa para ficar no portão com uma lista de convidados. Era uma medida drástica, mas necessária. Não era por medo, mas por proteção. Estávamos protegendo nossa paz, que foi conquistada com tanto custo. Camila nos ligou no dia seguinte, a voz cheia de preocupação. Ela tinha ouvido a mãe ao telefone. Ela vai mesmo assim, Camila nos avisou. Ela disse que vai criar um escândalo que a cidade inteira vai ouvir. No dia do casamento, o sol brilhava e uma brisa leve balançava as flores do jardim. Tudo estava perfeito. Os amigos chegavam, a música suave tocava e a alegria era quase palpável. Henrique esperava por Ana no altar improvisado, seu rosto iluminado por um sorriso que eu nunca pensei que veria. Eu o olhava, meu coração transbordando de um amor que parecia grande demais para o meu peito. Então, eu a vi. Sônia estava parada do lado de fora do portão, vestida de preto, como se fosse a um funeral. O segurança, um homem grande e educado chamado Carlos, barrava sua entrada com firmeza. Ela não gritava, como eu esperava, apenas olhava, seu rosto uma máscara de ódio impotente. Ela queria uma cena, um confronto. Queria que eu fosse até lá, que gritasse, que lhe desse a atenção que ela tanto precisava para se sentir importante. Mas eu não lhe daria esse prazer. Desviei o olhar dela e me concentrei na noiva, que entrava linda pelo jardim. O mundo de Sônia, com sua amargura e seus jogos, não existia mais dentro dos meus portões. Ela podia ficar lá fora, no frio, olhando para uma felicidade da qual ela nunca faria parte. Henrique viu Ana e seus olhos se encheram de lágrimas. Eles se encontraram sob o arco de flores e a cerimônia começou. Eu não olhei para o portão novamente. O único som que importava era o da promessa de amor que meu filho fazia, a risada dos amigos, a música da nossa nova vida. A vingança final não foi um segredo revelado ou uma palavra dura. Foi a minha indiferença. Foi a nossa felicidade, florescendo teimosamente, apesar das sombras que tentavam alcançá-la. A costureira havia, enfim, bordado o mais belo dos padrões, a paz. 5 anos se passaram. A paz que havíamos conquistado não era frágil. Era uma árvore de raízes profundas, que nenhuma tempestade passageira poderia abalar. Henrique e Ana construíram uma vida linda, e a maior prova disso corria pelo meu jardim, com gargalhadas que eram a música mais doce que eu já tinha ouvido. Minha neta, Luísa, tinha 4 anos e os mesmos olhos brilhantes da mãe, com a teimosia gentil do pai. Nossa casa, antes um forte contra a tristeza, virou um refúgio de alegria. Os fins de semana eram preenchidos com o cheiro de bolo no forno e o som de pezinhos correndo pela grama. Camila se tornou parte essencial de nossas vidas. Era a tia dedicada que Luísa adorava, a amiga confidente de Ana, e para mim, uma espécie de filha reencontrada. Juntas, nós 3 formávamos um laço que ia além do sangue, costurado com fios de respeito e afeto verdadeiro. Eu havia guardado minhas tesouras de guerra. Agora, minhas mãos só se ocupavam em costurar vestidos para Luísa e remendar os joelhos rasgados das calças de Henrique, que insistia em jogar bola com a filha como se ainda fosse um menino. A vida, no entanto, tem suas próprias tramas, seus próprios pontos inesperados. Começou com um cansaço que não passava, uma fraqueza que se instalou nos meus ossos. No início, ignorei. Disse a mim mesma que era a idade. Mas o cansaço se transformou em tonturas. E um dia, enquanto regava minhas rosas, o mundo ficou escuro e eu desabei. Acordei em um quarto de hospital, com Henrique segurando minha mão, seu rosto pálido de preocupação. O diagnóstico veio dias depois, trazido por um médico sério chamado Dr. Ricardo. As palavras dele foram cuidadosas, mas o significado era direto. Meus rins estavam falhando. Eu precisaria de um transplante para continuar a viver, para ver minha neta crescer. O medo, um visitante que eu não recebia há muito tempo, bateu à minha porta, mas quando olhei para Henrique e Ana, vi que não podia deixá-lo entrar. Eu precisava lutar. A busca por um doador começou imediatamente. Henrique foi o primeiro a ser testado, a esperança brilhando em seus olhos. Mas o resultado foi negativo. Ana também não era compatível. A rede de amigos que construímos se mobilizou. Todos se ofereceram para fazer os exames, mas as semanas passavam e a compatibilidade não aparecia. A cada resultado negativo, eu sentia um pedaço da minha
força se esvair. Em uma consulta, Dr. Ricardo mencionou o inevitável. Helena, parentes de sangue têm uma chance muito maior de serem compatíveis. Você tem outros familiares? Um irmão, talvez? O nome de Roberto pairou no ar do consultório como um fantasma. Henrique se levantou de um salto, a raiva endurecendo seu rosto. Não, ele disse com a voz cortante. Nós não temos mais ninguém. Vamos encontrar outra solução. Naquela noite, vi meu filho na varanda, olhando para o nada, e reconheci a sombra do menino ferido que eu pensei ter curado para sempre. Ele preferia me perder a ter que pedir qualquer coisa àquele homem. Eu entendi sua dor, sua recusa em se curvar. Mas quando Luísa subiu no meu colo naquela noite e me pediu para contar uma história, eu soube que meu orgulho e a dor do meu filho não poderiam ser meu ponto final. Lutar pela vida significava usar todas as ferramentas disponíveis, mesmo aquelas que eu preferia manter enterradas. No dia seguinte, tomei uma decisão. Não ligaria para Roberto. Não me humilharia pedindo a Sônia. Mas havia um fio de sangue que não estava envenenado. Havia Camila. Eu a chamei para um café, sem Henrique saber. Sentei-me à sua frente, minhas mãos tremendo um pouco. E contei tudo. Ela me ouviu em silêncio, seus olhos se enchendo de lágrimas. Quando terminei, ela estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha com firmeza. Helena, ela disse, a voz embargada, mais forte. É claro que eu faço o teste. Nós somos família, a única que importa. Naquele momento, a última costura do nosso novo tecido familiar foi feita. Uma semana depois, o telefone tocou. Era Camila. Deu positivo, Helena. Sou compatível. A justiça final, a verdadeira colheita, não foi a ruína deles, mas a salvação que veio através do único galho que escolheu florescer longe da podridão. O sangue que eles tanto desprezaram em Henrique, agora, em uma versão purificada por uma alma boa, me daria a chance de continuar a viver. A costureira não precisava mais de tesouras. A vida, com sua ironia poética, havia cortado o último nó por mim. A notícia de que Camila era compatível caiu em nossa casa como uma pedra em um lago calmo, criando ondas que abalaram a paz que tanto lutamos para construir. Henrique recebeu a notícia com um silêncio pesado. Eu o vi sentado na varanda naquela noite, o mesmo lugar onde ele costumava se esconder quando era criança. Ele não disse nada, mas eu via a guerra em seus olhos. Aceitar um órgão de Camila era aceitar uma parte da família que nos destruiu. Era para ele uma rendição, uma dívida com o sangue que ele desprezava. Mãe, não podemos, ele disse finalmente, a voz baixa. Existe a fila de transplante, outras opções. Não podemos aceitar isso deles. Eu me aproximei e segurei sua mão, que estava fria como gelo. Henrique, não é deles, é dela. Camila não é Roberto nem Sônia. Ela escolheu um caminho diferente. A vida está nos oferecendo uma ponte, não uma corrente. Ele balançou a cabeça, a dor antiga marcando seu rosto. E se for um truque? E se Sônia estiver usando a própria filha para nos atingir de novo? Eu entendia seu medo, mas eu via a verdade nos olhos de Camila. Era a verdade de uma alma que, como nós, só queria um lugar para florescer em paz. Não é um truque, eu disse com firmeza. É uma escolha. E eu escolho viver. Eu quero ver Luísa crescer. Quero costurar o vestido de formatura dela. E se para isso eu precisar aceitar a bondade que nasceu no meio do veneno, então eu aceito. Os preparativos para a cirurgia começaram. Camila se mudou para a nossa casa para facilitar os exames e o repouso. Vê-la andando pelos corredores, ajudando Ana na cozinha ou lendo histórias para Luísa era natural. Ela se encaixava perfeitamente no nosso quebra-cabeça. Em uma tarde, enquanto descansávamos no jardim, ela me confessou seu medo, não da cirurgia, mas do que viria depois. Eles vão descobrir, Helena, e quando descobrirem, vão tentar usar isso contra você, contra nós. Eu coloquei minha mão sobre a dela. Eles não têm mais poder aqui. O veneno deles só funciona se nós bebermos, e nós paramos de beber há muito tempo. Mas a verdade é que, no fundo, eu também temia a reação deles. A podridão cortada sempre tenta crescer de novo, e ela cresceu. A notícia chegou a eles, não sei como. Talvez por algum funcionário do hospital. Uma semana antes da cirurgia, eles apareceram no meu portão, Roberto e Sônia. Ele parecia um fantasma, magro e encurvado. Sônia, no entanto, mantinha a mesma postura rígida, o mesmo olhar de desprezo. Henrique estava no trabalho, e fui eu quem os enfrentei. O que vocês querem? Perguntei através do portão fechado. Minha voz era calma, sem o tremor que eu esperava sentir. Sônia deu um passo à frente. Viemos falar com nossa filha. Soubemos da loucura que ela pretende fazer. Doar um órgão para você? Depois de
tudo que você fez para destruir nossa família? A ironia era tão absurda que eu quase ri. A única pessoa que destruiu sua família foi você, Sônia, com seu ódio e sua ganância. Foi Roberto quem falou, a voz fraca, quase um sussurro. Helena, por favor, não deixe Camila fazer isso. Ela é tudo que nos resta. Naquele momento, eu não vi o homem arrogante que me humilhou a vida inteira. Vi um homem quebrado, patético, implorando pelas migalhas de uma família que ele mesmo esmagou. Mas a pena não era suficiente para apagar anos de crueldade. Ela não é de vocês, Roberto. Não mais. Ela é uma mulher adulta que fez uma escolha. Ela escolheu a bondade em vez da amargura. Ela escolheu a vida, algo que vocês nunca entenderam. Sônia me fuzilou com os olhos. Você vai se arrepender disso. Vai carregar um pedaço da nossa filha dentro de você, mas nunca terá nosso perdão. Eu sorri. Um sorriso genuíno e libertador. Eu não quero o seu perdão, Sônia. Eu quero viver. Agora, por favor, saiam da minha propriedade. Vocês não são bem-vindos aqui. Dei as costas e entrei em casa, deixando seus gritos de ódio se perderem no vento. A cirurgia foi um sucesso. Quando acordei, a primeira coisa que vi foi o rosto de Henrique, banhado em lágrimas de alívio. Ao meu lado, em outro leito, Camila dormia serenamente. Nós tínhamos feito isso, juntas. A recuperação foi lenta, mas cheia de um tipo de felicidade tranquila. Nossa casa se tornou nosso ninho de cura. Henrique, Ana e Luísa nos cercaram de cuidados. Em uma tarde, sentadas na varanda, Camila e eu observávamos Luísa correr atrás das borboletas no jardim. Uma pequena cicatriz em seu abdômen era a única marca visível de seu ato de coragem. Obrigada, eu sussurrei, minha voz embargada pela emoção. Ela se virou para mim e sorriu. Nós salvamos uma a outra, Helena. E era verdade. Ela me deu um futuro e eu lhe dei uma família. O sangue que um dia foi motivo de vergonha e segredos se tornou o elo de uma nova vida. Eu peguei meu cesto de costura, não para remendar ou cortar, mas para começar um novo bordado. Nele, havia um jardim florido, com uma árvore forte no centro, cheia de galhos novos e saudáveis. A costureira finalmente podia descansar. O tecido da nossa vida estava inteiro, forte e mais bonito do que eu jamais poderia ter sonhado. Essa é apenas uma parte da minha jornada. Se minha experiência te tocou, compartilhe este vídeo. Talvez minha história possa ajudar outras pessoas a encontrarem a força para romper o ciclo da solidão familiar e recomeçar.